Bem, pessoal, né? Vamos lá, vamos aprender de Deus. Eu estava lá no trabalho, né, pensando em algo aí, fluiu em mim esse esse estudo, né, que eu vou passar aqui agora para vocês. Preste bem atenção. Vamos lá. Tem uma estrela, né, chamada de Cade Majore, que é a segunda estrela mais enorme, né, mais grande que existe até agora no universo. E quem descobriu essa Cade Majore foi o telescópio Hubble da NASA, né? NASA, Instituto Espacial, né, norte-americano, de pesquisa norte-americana, né? E eles encontraram aí essa estrela, né, Cade Majore, que é a segunda maior estrela do universo encontrada até o exato momento, porque sempre estão, né, aí revisando e descobrindo mais coisas. Agora há pouco foi lançado no espaço sideral o telescópio James Webb, né, que na verdade tem mais tecnologia e potencialmente vai nos trazer mais novidades sobre o espaço sideral. Mas assim, pessoal, preste bem atenção. Por que eu estou falando sobre essa estrela chamada de Cade Majores? Porque assim, ó, se você fosse colocar, né, um cientista, um cosmologista falando, né, se fosse colocar Cade Majores, que é uma estrela de primeira categoria, né, de primeira grandeza, aí no lugar do nosso Sol, com a estrela Anã, uma estrela de quinta categoria, potencialmente as bordas de Cade Majores ia na verdade se estender a mais aí do planeta Plutão, que eu acho que Plutão não é mais planeta, né? Mas ia se estender até lá, até as bordas de Plutão. Você viu o tamanho, né, dessa estrela Cade Majores. Ela é muito enorme mesmo. Agora preste bem atenção, se ela fosse colocada no lugar do Sol, ela engoliria, né? Ela ia se expandir a tal ponto que não é sobrar espaço para os planetas. Todos os planetas provavelmente não iam existir. E assim, né? Muito por conta do tamanho dela, né? Porque ela é gigante, ela é muito maior que o nosso Sol. Tá entendendo? E se ela fosse colocada no lugar do Sol, provavelmente ela ia engolir todo o sistema solar. E o que que a gente aprende com isso, irmão? Ah, a gente aprende muita coisa, irmão. Tá entendendo? Tipo assim, tem coisas, né, que só você tem capacidade de passar. Tem coisa que só você tem capacidade, né, de enfrentar. Só você tem essa resiliência, só você tem essa força. Tá entendendo? Foi por isso que quando Deus ele escolhe, as suas escolhas, ela tem sim um certo enigma, muito por conta de que quando Deus escolhe uma pessoa, geralmente Deus escolhe uma pessoa que ele sabe da capacidade daquela pessoa. Tá entendendo? Como eu falei a você, se essa estrela, Cade Majores, fosse colocada no lugar do Sol, provavelmente os planetas, os demais planetas não iam existir. Tá entendendo? E por que o Sol foi colocado ali? Porque o Sol, essa estrela anã que nós temos aí, ela é capaz de nos proporcionar vida, como está nos proporcionando agora, né? Então, se você fosse colocar outra estrela maior, provavelmente a Terra não ia existir. Vocês estão entendendo? E também assim na vida real, meu irmão. Assim também é na vida real. Teve um mangá, né? Um gibi aí, lá no Japão, chamado de Los Cavaleiros do Zodíaco, ou Os Cavaleiros do Zodíaco, que saiu dos quadrinhos do mangá e ganhou versões anime. E chegou aqui no Brasil na década de 90, né? Quem nunca assistiu aí Os Cavaleiros do Zodíaco? E o que é que acontece?
Teve uma hora que teve uma seleção, né? Onde iam distribuir aqueles adolescentes para determinado lugar para ver se eles iam passar, ser aprovados e conseguir lá as armaduras, né, de bronze, porque eles estavam competindo para isso. Só que pegaram o Shun, que é irmão de Ikki, e colocaram o Shun, e Shun foi destinado à Ilha da Rainha da Morte. E de lá ninguém nunca saiu vivo. Todos que foram para lá morreram. E Shun, né, era o mais não preparado para aquela ocasião. Tá entendendo? Shun, ele realmente ele não ia ter chance nenhuma, porque ele era muito medroso, mimado, sabe? E desprotegido. Ele só tinha alguma coisa muito por conta de Ikki, seu irmão, que o defendia. Tá entendendo? Tô falando aqui de desenho porque, pô, vocês só têm uma noção. Eu assisti esse desenho e assisti ele a nível espiritual e entendi isso. E o que foi que aconteceu? Ikki, o seu irmão maior, que dos cavaleiros todos era o mais destemido e o mais forte, ele falou, não, ao invés de Shun ir para lá, deixa que eu vá para lá e ele coloque ele no meu lugar. Porque Ikki provavelmente ia passar com facilidade, né? A sua aprovação, aonde Shun foi, aonde ia ser destinado, tá entendendo? Para onde Ikki foi destinado, ele ia passar ali, meu irmão, tranquilo. Mas para onde o irmão dele foi destinado, Shun, potencialmente ele ia morrer lá, ia ser mais um morto lá. O que é que acontece? Ele foi e pediu para Katsun, né, uma espécie de mordomo lá, né, de Saori Kido, né, que era a Atena. Esse desenho aí, né, com influência grega misturada, mesclada com japonês. E aí o que é que acontece? Acontece que na verdade troca-se os papéis. E Shun vai para onde Ikki ia, né, que era muito mais leve, muito mais fácil. E Ikki vai para onde era mais difícil, sabe? E muito mais temido. E aí, quando falou que ele ia para lá, os outros cavaleiros, os outros adolescentes ficaram realmente pasmos, com medo de ir para lá. Mas Ikki foi para o irmão dele não ir. Tá entendendo? E o que é que acontece? Acontece que Ikki sai de lá vivo e alcança a armadura, né, de Fênix. Mas ele lá, ele sofre muito, sabe? Sofre muito. E o que é que a gente aprende? Aprende o seguinte, mano, que nem todos nós estamos capacitados ou temos a capacidade de enfrentar certas situações. E aí agora que eu vou entrar na Bíblia para você entender uma coisa. José é um dos 12 filhos de Jacó. Tá entendendo? E eles vão ali tentando de qualquer forma matar José. Como eles veem que não podiam matar porque Deus tinha um plano, né, um desfecho na vida de José, o que é que eles fazem? Eles vendem José, sabe? E aí José vai e é vendido. Para você ter só noção do que eu estou falando, José é vendido, depois José é revendido de novo, sabe? As pessoas já começam a ganhar dinheiro, né, em José ali. Ele era uma dracma, sabe, perdida. E esse pessoal ganhou dinheiro em cima de José. Tanto os irmãos, depois veio eu acho que os Moabitas, né, não sei, na hora que vocês procuram aí. E aí José foi revendido de novo para o Egito, né? Então José tinha algum grau de valor, sabe? Só que é o seguinte, José, Deus era na vida dele e ele começa a se sair bem até que ele encontra, né? Cruza com a mulher de Potifar e aí tem aquela história lá, né? E aí Potifar pega José e lança José aonde? No calabouço, sabe? E aí, meu irmão, que aí realmente as coisas complicam para José. Para você ter só uma noção do que é calabouço, né? No palácio de qualquer reino, existe o calabouço, né? O calabouço é um complexo de estrutura, onde tem as partes lá de tortura, né, física, e também tem as partes lá das masmorras, né? E a pior parte é, na verdade, o calabouço. O calabouço, na verdade, ele é um funil, né?
um estreito de 15 metros de profundidade, onde ninguém sai dali vivo. Tá entendendo? Você se lembra que eu falei de Ike, aquele desenho lá, onde ele trocou o papel dele com o irmão dele? Ele pegou para salvar a vida do irmão, ele deu o papel dele, né? O destino dele para que o irmão fosse e foi no lugar do irmão para poder o irmão dele não morrer e não sair de lá vivo. E Deus fez isso aí com José. Para Israel ter nome e ser gerado, Deus pegou aquele menino, né? Pegou aquele jovem lá, onde todos não davam nada nele, e ele é tido como o primeiro pilar, porque se José não existisse, potencialmente Jesus não ia existir, não ia vir Jesus para a terra, e nada do Novo Testamento ia chegar nas nossas mãos. Então ele é o primeiro pilar segundo os judeus. O que é pilar? Ele é o primeiro sustentáculo da Bíblia, meu irmão, de Israel, da Torá. Ele é o primeiro, meu irmão. Ele é a coluna principal, José. E José era um jovem aparentemente mimado, sabe, fraco. Só que ninguém sabia que a Bíblia diz assim, que Deus escolhe as coisas que não são, as coisas desprezíveis deste mundo, para confundir as que são. E o que é que acontece? Acontece que ninguém sabia a força e a resiliência de José. Tá entendendo? Ninguém sabia. E José foi jogado no calabouço. Primeiro ele passa por uma sessão de tortura, né? Ele sofre muito. Depois, por último, ele é jogado no calabouço. E no calabouço, meu irmão, é um funil, um buraco, né? Tipo uma cisterna, pior do que assim. Porque assim, quando a pessoa é jogada ali, ela desce se ferindo, porque é muito estreito. Ela vai se ferindo, descendo. É 15 metros de profundidade, ela vai se ferindo, se rasgando toda lá, em um espaço mínimo, sabe? Um espaço de miniatura mesmo, onde não tem nem como você, né, se mover nem para lado nem para o lado de lá, nem para o lado de cá mesmo. E você vai descendo e você vai se ferindo. Mas quando você chega lá embaixo, você vai se dar com um bocado de cadáveres, sabe? Já potrificado, já em estado, sabe, de desmaterialização. Você vai se dar com mau cheiro, né? Você vai se dar com, sabe, lama, sabe? E lá não tinha água, lá estava tudo escuro. E por que chama-se calabouço? Porque a sua voz ali não é ouvida, meu irmão. A pessoa dava gritos no silêncio. Sabe, você gritava, gritava e ninguém te ouvia. Era algo realmente estarrecedor para os seres humanos. Todo mundo queria qualquer espécie de tortura, ou até a morte era mais digna, mas não queria estar no fundo do palácio, no calabouço, porque realmente ali era terrível. A pessoa morria ali, né? Psicologicamente ela já morria ali. Porque assim, ó, a pessoa estava em um estreito ali, toda apertada, ela não conseguia se mover. E o pior, você estava enxertado de lodo, de lama, né, de cadáveres ali, e aquela ali começava a apodrecer o seu próprio corpo vivo, né? Ali tinha lavas, sabe? Tinha bactérias, tinha tudo de ruim ali. E o pior que quando, né, chovia ou dava um aguaceiro, as redes torrenciais, na verdade, emanava para aquele local ali e ela subia o nível da água e potencialmente quem estava ali morria. E José estava nessa situação. Mas quem sustentou José ali, meu irmão, foi a promessa de Deus. José, na verdade, ele quando ele olhava, que ele dava os gritos dele de socorro, ninguém ouvia. Ele estava dando um grito externo, um eco externo, sabe? De silêncio. Era gritos no silêncio. Era gritos biossonar, tá entendendo? Ninguém ouvia José, sabe? Em uma biossonar, né, para quem não sabe, biossonar é um método que tanto uma baleia quanto um morcego tem e eles se localizam, por exemplo, um morcego é cego, né?
E como é que eles se localizam em uma velocidade tamanha, né, que eles vão lá e não se bate com nada por causa desse sistema dentro dele chamado de ecoalização. Ele emana, né? Emana dele uma espécie de sinal e esse sinal bate em alguma parede, em algum lugar e volta. E ele aí tem noção, né? Sem ver, sem enxergar das coisas, através desse sistema chamado, né, de biosonar, que as baleias têm e que também os morcegos têm. E José, ele estava dando gritos no silêncio, ou seja, biosonar, ou seja, as orações, os gritos dele não eram ouvidos por ninguém, mas ela batia no teto e voltava para dentro dele mesmo. Ele gritava socorro, socorro, subia, batia pelos tetos e voltava de novo, desaguava dentro dele mesmo. Ele pedia misericórdia, batia misericórdia e voltava para dentro dele mesmo. Vocês estão entendendo? Era algo tipo biosonar, meu irmão. Batia e voltava para dentro dele mesmo, ou seja, ele começou em algum grau a, sabe, começar a surtar, porque um especialista falou que depois de uns 2 dias mais ou menos, a pessoa já estava com a mente virada, não dormia bem, mau cheiro, dentro de um encharco de lodo, sabe? E a pior situação era que quando as águas subissem, né, provavelmente ele ia morrer com aquele tipo de água. Ele não tinha água potável para beber. O José não tinha. José não tinha luz, não tinha nenhuma espécie de luz. Era tudo escuro, meu irmão. Imagine você estar em uma situação onde está tudo escuro, mas tudo escuro mesmo. E José estava nessa situação. Você se lembra que eu falei para vocês sobre se você botasse uma estrela chamada de Quai Major no lugar do Sol? Você se lembra que eu falei de Ike, né? Se fosse colocado Shun no lugar de Ike e se Ike não trocasse, né? Provavelmente Shun morreria. Isso aconteceu com José, irmão. Se colocasse qualquer irmão de José naquela situação ali, provavelmente eles morreriam. Se você pegasse Dan, Naphtali, sabe, Judá, Simeão, Levi, qualquer um deles e colocasse ali, potencialmente eles iam morrer. E Deus sabia disso. Mas aí foi o que Deus fez. Deus, ele enxerga aquilo que o homem não vê, meu irmão. Deus, quando olhou para José, viu um poder de alta resiliência, de uma força, sabe, inacreditável. José tinha essa força para passar em qualquer situação. Tem uma árvore chamada de carvalho, né, que ela também é denominada, né, para Jesus, porque Jesus é tido como carvalho de justiça. E o que é um carvalho? É a única árvore no planeta Terra, irmão, o carvalho, que ela consegue se adaptar em qualquer ambiente. Se você plantar um carvalho em uma geleira, né, em um pico de montanha de alta geleira lá, ela vai se sustentar ali, ela vai viver ali com todo o frio. Se você pegar ela e transportar ela para o deserto com aquele calor imenso, ela vai sobreviver também. Se você colocar elas agora nos pântanos, né, nos lodos, dos manguezais ali onde só tem charco e imundície, ela vai se sustentar também. Ou seja, o carvalho é diversificado, sabe? Ele tem capacidade de se adaptar a qualquer ambiência, tá entendendo? E José era esse carvalho, era e é esse carvalho. Ele é uma árvore que tinha capacidade de se adaptar, tinha uma resiliência inacreditável. Neemias disse bem assim, que a alegria do Senhor é a nossa força. E nem todos têm a mesma força. Esse apóstolo Paulo declarou, nem todos temos a mesma fé. E o próprio apóstolo Paulo disse
que estrela difere de estrela em magnitude. Então, aquela estrelinha lá, né, pequenininha, diferente daqueles estrelão lá que eram os irmãos dele, ninguém sabia, mas era aquela estrela ali chamada de José que Deus escolheu, muito por conta do poder de alta resistência, de ele ser um carvalho, ser altamente adaptável em qualquer situação. E foi assim, irmão, que José sobreviveu. Quando colocaram José ali, meu irmão, José ficou ali, certo? Naquele calabouço, no fundo, no profundo do palácio, onde alguns especialistas dizem que ali era chamado de inferno, de Tártaro, de Geena, porque dali ninguém voltava mesmo. E o único que voltou dali vivo, né, e não perdeu a insanidade mental foi José. É por isso que eu falo a você, se colocasse os irmãos de José ali, no papel dele, no lugar dele, certo? Potencialmente esses irmãos deles iam sucumbir, iam morrer, e toda a história de Israel ia ser jogada no lixo, ia ser deletada, ia ser riscada. Porque se Moisés existe, existe por conta de José. Por isso que ele é o primeiro pilar, ele é o primeiro sustentáculo. Então, se José não existisse, a Bíblia nem existia, nem Jesus existia na terra, mesmo. Seria a importância de José. O peso todo estava em cima daquele menino, daquele jovem, daquele adolescente ali que estava ali, ó. E foi injustiçado. Tá entendendo? E ali José estava ali, em uma situação terrível. Até que Deus foi manobrando as situações, certo? E Deus remanejou José agora para um lugar de honra, onde ele vai interpretar, né, o sonho de Faraó e vai se tornar o segundo homem mais importante do mundo. E o que aprendemos disso? Aprendemos o seguinte, que nem todo mundo tem a sua força, meu amigo, minha amiga. Se você está passando por isso, é porque Deus sabe a capacidade de resiliência que você tem. Se fosse colocado um irmão seu, um primo seu, um parente seu, um vizinho seu, um colega seu, um amigo seu no seu lugar, devido às circunstâncias que você passa, provavelmente eles iam sucumbir. Eles não iam existir, iam morrer, iam se suicidar. Mas Deus sabe da sua capacidade. Está entendendo? A alegria do Senhor é a nossa força. Então, pessoal, muitas vezes você está passando por um momento difícil, porque você é esse José, você é esse carvalho de Deus, né? Você é altamente adaptável em qualquer situação. Como Paulo disse, eu sei comer em abundância, mas também sei passar escassez. Paulo falou isso. Tem pessoas não que só sabem viver em abundância. Jó, ele falou isso também, Jó. Jó disse assim, ó, o Senhor me deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Tem pessoa que só sabe dar glória a Deus quando está no bem, na boa. Mas quando vinha, né, os maus dias, eles aí, meu irmão, começam a reclamar, murmurar. Mas não é assim. A gente tem que entender o seguinte, que temos que viver essa dualidade, sabe? Como disse Paulo, saber viver em abundância, mas também glorificar em escassez. Tá entendendo? E José foi esse homem. José foi esse exemplo. Se fosse colocado alguém no lugar de José ali, algum dos seus irmãos, provavelmente a história seria outra. Provavelmente a história tinha, né, outro destino. Tá entendendo? Então, Deus, ele te escolheu, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte, porque sabe que você tem essa resiliência, você tem essa força, tá entendendo? Tem pessoa que se fosse colocado, né, nos seus problemas, né, com suas dificuldades, provavelmente essa pessoa não ia ter uma mente sã, elas iam surtar, elas iam ter problemas psicológicos, muito por conta das guerras, né? Muitas vezes você vê a força que você tem é tão grande que José teve, que é tão grande que Jó teve, que eles foram atacados, meu irmão, por várias frentes de guerra. Você sabe o que é você ser atacado por várias frentes de guerra? É como colocasse
1000 pessoas contra uma pessoa só. É vários ataques ao mesmo tempo. Na guerra é assim, irmão. E o que foi que aconteceu? Mesmo botando 1000 pessoas ali contra ele, José venceu. Jó também. Você vê que Jó ouvia uma notícia ruim, uma atrás da outra. Era uma atrás da outra. Era um ataque atrás do outro. E Jó, ele ficou ali de forma coesa, sabe? Ele ficou de forma imutável. Tá entendendo? Ele ficou de forma intacta. Ele não mudou. Ele falou, Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. A mesma coisa foi José. José acreditou e confiou nas promessas de Deus, porque as promessas de Deus nos garantem o nosso futuro, meu irmão. Como garantiu a de Davi. Deus tinha ungido Davi, né, através do profeta Daniel, do profeta Samuel. E lá, depois de muitos anos, ele vai sim alcançar a promessa, porque Deus é fiel para cumprir, meu irmão. Promessa que ele prometeu a cada um de nós. E as promessas que Deus nos deu, nos garante o nosso futuro daqui a 20, a 50, a 1000 anos. Nós vamos alcançar essa promessa. Não importa a diversidade e os problemas. Isso aconteceu com Jó, isso aconteceu com Davi, isso aconteceu com José mesmo. Tá entendendo? E José foi esse primeiro pilar aí, né? Então, pessoal, não temas, creia somente que as promessas de Deus, ela vai se cumprir em sua vida e que Deus é fiel, tá entendendo? Tenha força, tenha resiliência, não desista dos seus sonhos, pois Deus é fiel para cumprir, meu irmão, tá entendendo? Vai se levantar, meu irmão, o mundo inteiro, vai se levantar, os infernos todos, vai se levantar gigantes, sabe? Vai se levantar toda espécie de pessoa. Pode até se unir, né? Pessoas que se dizem crente contra você, né? Tem muita gente dizendo que é crente, mas, meu irmão, só Jesus na causa. Né? E essas pessoas, elas se unem. Tem crente que vai se unir com um macumbeiro para tentar te parar, para tentar te derrubar, meu irmão, mas não vai conseguir. Você vai ser esse rolo compressor. A Bíblia diz que um de nós será como 1000, tá entendendo? E nós vamos sim abater os outeiros e as montanhas, conforme está escrito lá em Isaías. E o que é abater os outeiros e as montanhas e reduzir a nada? É todo esse poder cair diante de nós, né? Como Deus fez na vida de José, na vida de Sansão, na vida de... Mesmo eles sendo poderosos, sendo uma montanha, sendo um outeiro, eles vão desabar, né? E seus escombros vão ficar aí para a gente pisar em cima deles. Muito por conta de que Deus nos escolheu. Muito por conta das promessas de Deus em nossa vida que nós amamos de alcançar. Tá entendendo? Então, nem os outeiros, nem as montanhas grandes, que são poderes, vai nos parar, vai nos paralisar, vai nos engessar. Tá entendendo? Confie somente em Deus. Crê somente que Deus é fiel. Que Deus continue nos abençoando.